Então vale a pena, né? Eu tô com a situação. Ai, o verão. Estação do ano que é considerada tempo de curtir, com muita praia, piscina. É a estação mais aguardada do ano porque é sinônimo de diversão e festa. Mas todo cuidado é pouco. Muita exposição ao sol, comidas diferentes e desidratação são situações constantes no verão. Olá, está começando o programa Em Discussão Saúde, Verão. E recebemos aqui conosco Jaime Ocampo, ele que é preparador físico. Também conosco está a nutricionista a doutora Ariana Herédia e a dermatologista Thalita Machado Carlesso. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Época quente do ano, de muita luz, muita gente andando na rua, todo mundo feliz, parece que saiu de uma grande hibernação, né? Vou começar com a doutora Thalita aqui, dermatologista, que é uma época que a gente usa pouca roupa e pouca proteção. Tô falando certo? Infelizmente está falando certo, né? Então, no verão a gente tem uma incidência maior dos raios ultravioletas, por isso muito importante a gente se preocupar com o câncer de pele, né? Não adianta, ele vai passear por aqui hoje o tempo inteiro nesse programa, o câncer de pele, né? É o câncer mais comum, o principal fator de risco é a exposição solar sem proteção. Então, gente, a gente recomenda que seja utilizados protetores solares. O recomendado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia é um FPS a partir de 30. A partir de 30, quer dizer, o 30 abaixo disso... Não, tem umas maquiagens que tem um FPS 25, 15, não... Agora, doutora, isso é para qualquer pele? Porque vou começar a entrar mais nessa seara aí da dermatologia mesmo. O que a gente, às vezes, percebe? Você tá na praia com um grupo de amigos ou tá na piscina com um grupo de amigos. As pessoas têm vários tons de peles diferentes. Algumas mais amareladas, outras mais brancas. E você vê o quanto tempo essa pessoa tá durando no sol. Eu vou dar um exemplo meu. Eu não consigo ficar no sol meia hora sem proteção solar no sol de pico, porque eu vou roxear, eu nem avermelho. Chega a queimar literalmente a minha pele, não é um bronzeado. Ela queima mesmo e essa queimadura vai perdurar na minha pele por um mês, 2 meses aí, assim. Não fica uma marca do biquíni, fica uma queimadura do biquíni. Arde, com todos aqueles sintomas. O meu marido, que tem a pele um pouco mais amorenada ou mais escura que a minha, ele pode ficar no sol sem problema nenhum, que não avermelha, não arde, não acontece nada. A minha exposição e a dele é a mesma no sol. De quem está danificando mais? Ou não? Ou está sendo igual? A sua está danificando mais. Então é verdade. É Isso de eu sentir mais é porque tá pegando mesmo. Isso, por quê? Na dermatologia a gente fala em fototipos, que são, né, todas as cores diferentes, né? E o que dá pigmento à pele? É a melanina. A melanina, ela é também uma proteção, ela barra o ultravioleta. Então, seu marido tem mais melanina, portanto, ele está mais protegido. A pele negra, que é a que mais tem melanina, ela já tem um FPS natural, digamos assim, de 7. Então, ele já tem um protetor, mas que também não é 30. Então, precisa passar o protetor solar de qualquer forma. Tá. A partir de 30, quanto mais alto, melhor. A diferença não é tão grande, né? Mas para um paciente que já teve um câncer de pele, um paciente que tem uma rosácea, uma paciente que tem melasma, que precisam de uma proteção maior, eu, por exemplo, os 90, 100, quanto mais alto, tem que reaplicar também. Então, o importante quanto passar é a reaplicação, porque só dura 2 a 3 horas o protetor solar. Mesmo se eu não entrar na água? Mesmo se entrar na água, dura menos ainda. Menos ainda. Então, assim, vai sair protetor solar. Aí, gente, não é só quando vai pra praia ou pra piscina, né? Protetor solar todos os dias, diariamente, levantou, aplicou no carro, tá dirigindo, tá sendo exposto, caminhando até o estacionamento, a gente está sendo exposto nos prédios com aquelas janelas de vidro também, a gente está sendo exposto até diariamente. Essa luz, né? Essa luz, a luz visível, lâmpadas celulares, computador, ela não está comprovado ainda que cause câncer de pele, mas mancha a pele. Então, dá as manchinhas, então... Não tem pra onde correr, né? Não tem pra onde correr. Deixa eu falar aqui com o nosso preparador físico, Jaime. Nosso assunto é verão. Sim. Parece que as pessoas gostam dessa época até para se exercitar mais, parece que se sentem mais dispostos. Tem alguma coisa a ver com isso mesmo? Ou é só uma sensação de liberdade, sol, vento? Na verdade é mais pela sensação, né? Existe a individualidade biológica. Tá. Tem pessoas que no verão sentem mais preguiça, é ao contrário. Por quê? No Sou calor... eu.
dorme... Calor não me faz bem. Dorme de forma péssima, não consegue dormir direito, então fica o dia inteiro cansada. Tem pessoas que não, tem pessoas que no verão parece que vem aquela sensação de liberdade, férias, então vou querer fazer tudo. E aí que vem o perigo da atividade física, o querer fazer tudo ao mesmo tempo, de uma forma exagerada. Às vezes a pessoa nunca praticou atividade física e resolve praticar de forma intensa, o que não é recomendado. Ou praticar sozinha, né? Sempre procurar um profissional de educação física para estar orientando a atividade de melhor forma. As pessoas, ela têm essa tendência de querer fazer de última hora as coisas. Então espera chegar o verão para começar a ficar em forma. E não, né? Você tem que fazer isso durante o trabalho do ano todo. É o ano todo para dentro do verão. Exatamente. Aproveitar ou continuar os no mesmo famosos ritmo. projeto verão, que as pessoas falam, Projeto verão, né? loucamente, né? E aí as pessoas dão uma freada na comida, né, doutora Ariana? Dá uma freada na comida ali, quer se alimentar de forma mais leve, quer pegar menos pesado, com menos gorduras, assim, aquelas comidas assim, feijoada não... É isso também ou também é só uma sensação? Que a galera continua enfiando o pé na jaca? O corpo, por si só, ele já entende que você pode dar uma diminuída no seu consumo de caloria, né? Então, no inverno, a fome que você tem e a necessidade fisiológica também de ingerir mais caloria muda muito pro verão. Então não é uma sensação, aí é físico mesmo. É, no inverno eu quero isso comer mais. É fisiológico, sim. No verão, você precisa menos. de mais caloria porque o corpo gasta mais. O metabolismo ele fica um pouquinho mais acelerado. Que lindo. Já no verão, ele fica, né, um pouco mais lento e por isso que ele exige menos calorias. Então tem essa relação direta também. Verão a gente se expõe mais, verão a gente... parece que como a gente está mais na rua, a gente faz mais coisas aí nesse lugar mesmo, nesse segmento. Estou mais lá na rua, como mais na rua, como bebo mais na rua, assim. Tem que tomar cuidado com isso daí, com essa alimentação. Parece que as bactérias estão mais afloradas também no verão, né? Sim, principalmente por conta do calor, ele propiciar a proliferação bacteriana, né? Então, tudo que está mais quente é tudo o que a bactéria gosta. É calor, atividade de água, o nível de açúcar. Então, é tudo que a gente tem aí, os 3 principais componentes para ela se proliferar e dar, de repente, uma infecção alimentar. Calor é o que neste momento eu estou sentindo, por isso que eu estou passando agora o meu lencinho aqui no rosto. Por que a gente sua, doutora? Então, é um mecanismo, na verdade, de termorregulação, né? Então, para manter a temperatura do corpo. Então, peraí, vamos traduzir essa termorregulação, esse nome grande. A temperatura do meu corpo neste momento está alta, é isso? Não é febre? Não é febre. Não é febre. O que é? A temperatura interna e externa, o que é? Tem calor do lado de fora, Isso. Tudo está se aquecendo aqui. E aí tem que manter um equilíbrio. Por isso quando a gente tem... Aí o corpo molha. Isso, aí o corpo molha. Ele molha, ele umedece para daí tentar baixar a temperatura do corpo. Isso. Tem algumas alterações. Algumas pessoas suam mais que as outras, né? A gente chama de hiperidrose, né? Nas axilas, na palma das mãos, mas isso já seria, né, uma alteração. Casos mais específicos assim, mas assim, eu sou uma pessoa que sente horrores calor. Assim, o calor tá para chegar, eu já falo, já sei como é que vai ser a próxima estação do ano, que vai ser temperaturas acima de 40, não precisa ir na meteorologia não, pergunta para mim que eu já sei. Eu falei, ó, esse verão vai ser acima de 40 aí. Que tipo de proteção eu posso usar também, fora o fator de proteção solar? Tem algum outro nicho aí no mercado para você falar, ah, Silvia, sai com blusa, com manga aqui, ajuda? Tem vários. Então, o protetor solar a gente recomenda aplicar nas áreas expostas, aonde a roupa não está cobrindo, né? Além disso, a gente tem os chapéus, bonés, porque a gente tem câncer de pele também no couro cabeludo, né? E também para proteger o cabelo, que também o sol também danifica os nossos fios. Óculos, muito importante, o óculos escuro com proteção UV, tanto para prevenir da catarata, né, quanto também a pele ao redor dos olhos. Tem também, quando for praticar alguma atividade física, geralmente a gente não usa tanto roupa de algodão, que é a que mais protege dos raios ultravioletas. E tem aquelas roupas específicas que também podem ser usadas. Isso, aquelas dry alguma coisa, que elas filtram melhor o suor, né? Não secam mais rápido, né? Tem essas roupas aí. E tem roupa com fator de proteção solar também, não tem? Exatamente. Eu tava vendo, por que eu tô falando isso? Teve um caso recente de câncer de pele na família, foi um carcinoma espinocelular. Segundo mais comum. É o segundo mais comum, né? Na verdade, parecia uma feridinha. Começou com uma coceira,
né, uma erupçãozinha assim, umas bolinhas assim, coça, 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 isso vai aumentando, aumentando, vai escurecendo, chega a formar até uma casca, assim, como se fosse uma ferida, assim, né? Mas, enfim, foi tratado, tá curado, tudo. Mas é no rosto. É a área que você mais se expõe, assim, né? Então, assim, é fator de proteção solar 70 ali. Mas o médico recomendou que usasse a roupa também com fator de proteção solar. Ela realmente ajuda? E onde que está esse fator de proteção? É no tecido? É algum creme que está na roupa? Que tecnologia é essa, doutora? Ela realmente ajuda. O FPS está no tecido. Existem também as luvinhas. A gente prescreve bastante tanto para proteger do câncer de pele quanto aquelas melanoses nas mãos, para quem dirige muito, quem é motorista. Eu já estou com as minhas aqui. Melanoses são aquelas pintinhas, as manchinhas de esterilidade que vão começando a surgir, eu já tenho. E eu, assim, pego o sol só em certas épocas do ano, mas já está começando a aparecer, que é exatamente isso. É a parte minha do corpo que fica mais exposta, que é essa parte da mão aqui. E é a parte que a gente mais usa também na água. Sim. Então, assim, não dá, até para cremes mesmo, hidratantes, você vai passar o creme hidratante, já saiu que você já foi ao banheiro, já lavou a mão de novo, e aí você esquece de repor com proteção solar, é a mesma coisa, né? Tem que reaplicar, e se for fazer alguma atividade aquática ou que sue muito, ainda tem aqueles que dão uma alta proteção à água, mas mesmo assim tem que reaplicar. Você estava falando também com relação ao aumento de infecções, né? E realmente é muito comum as micoses, né? Durante o verão. Tudo úmido, né? Muita umidade. Suor, tarará, tanto nas unhas, a pityriase versicolor, que é o pano branco, aquela das costas, então aumenta bastante. No período do verão, no consultório, muita micose também. Muita micose. Dá para prevenir? Dá para prevenir, né? Medidas de higiene no geral, calçado, secar bem entre os dedos, o cabelo molhado também, as mulheres deixam o cabelo molhado aqui nas costas, cria um ambiente mais favorável, então secar também aqui as costas. Como a gente nunca queria imaginar isso, né? O cabelo molhado aqui nas costas. Talco. O talco, ele ajuda. Pessoas que já tem pessoas que têm micose muitas vezes durante o ano, né? Pacientes diabéticos. Então a gente orienta, assim, tem alguns talcos que também tem alguns antissépticos, alguns antifúngicos, a gente recomenda para prevenção, para ajudar na prevenção. Vamos voltar aqui na comida, no setor da comida, que é parte aí que a gente não pode deixar nunca, né? A gente pode até evitar usar alguns tipos de roupa, se expor, não ir à academia ou fazer exercício errado, mas a comida tem que estar lá, de manhã até de noite. O que a senhora recomenda, doutora, para a gente comer aí ao longo do dia? Qual o café da manhã ideal para o verão? No verão, principalmente os alimentos mais leves, né? Que foi aquilo que a gente falou anteriormente. Então, essa ideia de feijoada, de massa, churrascaria, pro verão não é a fase mais... bem menos. Quem tá pede menos. Quem tá acostumado com aquele bom e velho pingado ali na padaria, com pãozinho na chapa, beleza? De manhã. Tudo vale de um equilíbrio, né? Tudo vale de um equilíbrio ao longo do dia. Não é porque é verão que a gente, de repente, tenha que tirar o pão ou tenha que tirar o café com leite. Um equilíbrio ao longo do dia vale muito a pena. E aí, pode abusar das frutas? Abusar das frutas. Os sucos, preferencialmente não coados também, pra gente deixar a nossa porção de fibras ali. Eu tava falando pra ela que eu passo super mal com suco de laranja, assim, que eu tomo em quantidade um copão e começa a passar mal. Dá o pico glicêmico, começa a passar mal. Ela tava me dando a dica que não coa, deixa ali aquela parte ali da laranja ali mesmo que é fibra, o bagacinho que é fibra, né? Isso que ajuda. E o que a fibra faz? Qual é o papel Na verdade, ela ajuda. Nós temos dois tipos, a insolúvel e a solúvel. Elas ajudam na absorção do açúcar, né, do suco, elas fazem um controle. Então, a gente não tem um pico glicêmico. Ele é absorvido lentamente, o que gera uma sensação de melhor saciedade. E o organismo é menos agredido, né? A gente não tem que fazer uma produção de insulina desesperadamente. Então, é tudo lentamente, o pâncreas, ele age na sua área certa, então fica tudo equilibrado. Se a gente joga direto, a gente tem o pico e aí fica complicado. Gente, suco nada, vamos tomar picolé. Pode? Bastante picolé? O picolé, à base de água, né, de fruta, os cremosos eu não recomendo. Por quê? Pela quantidade de caloria mesmo que tem. Porque ele vem pesado mesmo, carregado de açúcar. Mas daí, isso daí é toda a época do ano, então, nessa caloria. É que picolé é geral, é a sobremesa da estação, né, do verão, né, fora frutas. Vamos falar de exercícios.
Qual o melhor horário para se fazer exercícios nesta época do ano, verãozão? Bom, depende. Se for praticar atividade dentro de uma academia, qualquer hora é hora. Porque hoje em dia a maioria das academias são climatizadas, com ar-condicionado, né? Então eles mantêm o mesmo ambiente, seja de manhã, de tarde ou de noite. Isso vai dar predisposição da pessoa. O ambiente é controlado ali. Não... Então a pessoa vai treinar a hora que ela se sente mais confortável, a hora que ela consegue no dia. Antes do trabalho, depois do trabalho, quando deixa os filhos na escola, né? Cada um sabe a sua rotina. Se for praticar atividade ao ar livre, aí sim. Aí a coisa muda. Sim, aí a coisa muda. O que tem que fazer? Qual é a preocupação? Porque eu vejo muita gente andando de bicicleta agora, pegando patinetes aí pela rua, ou mesmo fazendo caminhada, né? Vem férias dos filhos, então vamos pedalar junto, vamos no parque. Isso é natural. Então, o que a gente recomenda? Que pratique atividade até as 9 da manhã e após as 16 horas da tarde. Por quê? Porque o sol já está mais baixo, o calor é um pouco menor. Quando você pratica uma atividade no calor intenso, a chance de desidratação é muito maior. Mesmo bebendo água, você pode desidratar. É mesmo? A desidratação, ela é silenciosa. Quando você sente sede, é o seu corpo te avisando que você já está desidratado. Mas é uma desidratação bem leve, só que já é. Então, se você tem que beber água, dizem de 15 minutos para não chegar a sentir sede. Então, você tem que levar uma quantidade considerável de água para estar bebendo durante a atividade. Pode ser outro tipo. Eu vejo muitas pessoas também, não sei se é essa palavra, isotônicos. Isotônicos. Que são aquelas bebidas alaranjadas, esverdeadas. Os isotônicos, eles são bons, porque eles repõem alguns sais minerais que você perde com a sudorese. Quando você vai transpirando, você perde alguns nutrientes e sais. Esse isotônico repõe. Só que o que a gente recomenda durante a atividade, água. Por quê? O isotônico vai repor. Então, primeiro você tem que perder para depois repor. Então, durante a atividade, água. Depois da atividade, você pode tomar um isotônico. Ele é bem interessante. O que acontece com o nosso corpo na hora que a gente está treinando? O que acontece? O que eu estou perdendo ali? O que eu estou ganhando? Tem esse negócio assim que o músculo esquenta. Isso. É isso mesmo? Depende. Nós temos dois tipos de atividade predominantes. Tá. A atividade anaeróbia e a atividade aeróbia. A atividade anaeróbia, musculação. Basicamente, exercício resistido. Que, na verdade, existe um grande mito aí. Eu preciso emagrecer, então vai fazer aeróbio, vai correr, caminhar, pedalar. Não. A musculação te ajuda muito mais a emagrecer do que uma corrida, por exemplo. Rapaz, como assim? Pois é. Por quê? Qual que é a base do emagrecimento? A gente conseguir acelerar seu metabolismo. Ter um metabolismo acelerado, você consegue emagrecer com mais facilidade. Quanto mais massa muscular você ganha, mais acelerado se torna o seu metabolismo basal. Massa muscular significa músculo mesmo. É músculo. Músculo Exatamente. Crescer, ficar maiorzinho. Quanto mais músculo maior você vai ganhando, mais acelerado se torna o seu metabolismo basal, que é o metabolismo do sono. Aquele gasto energético, quando você está dormindo, seu corpo gasta uma energia suficiente para te manter viva. Órgãos funcionando, todo o sistema funcionando. Esse sistema basal, esse metabolismo basal, a gente contabiliza ele como um fator de emagrecimento. Quanto mais alto, quanto mais acelerado ele é, mais facilidade de emagrecer. Todo mundo tem aquele amigo, aquela amiga que come de tudo e não engorda. Ela tem metabolismo acelerado. Então, a forma da gente criar esse metabolismo acelerado... Dá para acelerar. É com musculação. Mesmo que o meu esteja lá dormindo, exatamente, dá para acordar. O aeróbio, ele contribui com o emagrecimento. Contribui. Porém, apenas uma conta básica, que é a lei universal do emagrecimento. Gastar mais do que eu consumo. Ponto. Só que também tem que tomar cuidado com isso. Porque ele repõe também depois, né? Não só porque ele repõe, mas se você consumir muito menos do que você gasta, seu corpo é inteligente. Ele vai querer se proteger. Ele guarda. Ele guarda. Ele vai começar a guardar gordura de novo então, e vai começar a também, usar a proteína do músculo como fonte de energia. A tradução que o Jaime está falando é, gente, comeu de menos também, ou não está comendo por horas e horas e horas, o seu organismo entende que é para guardar tudo que entrar nele. Exatamente. Ao invés de ele queimar, botar para queimar, sei lá o que ele faz, ele fala, agora eu vou guardar que eu não sei quando é que ela vai comer de novo. Isso acontece muito. A pessoa começa a praticar apenas corrida, e ela vê na balança que ela está emagrecendo, porque ela está perdendo massa muscular. Isso não é saudável. Se ela faz um exame de bioimpedância, que ela consegue ver porcentagem de gordura, porcentagem de massa muscular, ela vê que ela está aumentando gordura e perdendo músculo. Isso tem que tomar cuidado. Então, a gente sempre indica, quer emagrecer? Musculação.
O cardio vai ajudar nessa continha de calorias. Eu consumi tanto, eu tenho que gastar tanto. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. O papo é saúde, o papo é uma estação específica do ano, que é o verão. O papo é exercício agora aqui nessa época do ano. E claro, se a gente está se exercitando, a gente quer ou mais saúde, ou está querendo algum objetivo, ficar maior, ficar menor, emagrecer. A mulherada quer emagrecer, os homens querem ficar maiores assim. E como é que é fazer isso nessa época do ano? O que eu vejo recorrentemente ainda, em 2000 e tanto, as pessoas cheias de agasalho, correndo ou praticando exercícios nessa época do ano. Isso acontece muito, porque isso vem de um mito que nasceu quando as pessoas falavam queimar calorias. Vocês entenderam literalmente. Aí quando nasceu essa expressão queimar calorias, as pessoas começaram a relacionar o queimar com aumento de temperatura. Então quanto mais calor eu passar, mais calorias eu queimo. Não é? Isso foi apenas uma analogia feita aqui de forma errônea. Não é assim que funciona. Quando você aumenta a temperatura do corpo, como a doutora já explicou, você começa a transpirar mais, que é apenas seu corpo tentando regular a temperatura do corpo. Transpirar mais ou menos... Mas eu vou na balança ali depois, Jaime, tá um porque quilinho a você menos, perdeu rapaz. líquido. Aí se você beber água, pesa de novo. Seu peso voltou. Porque você apenas perdeu líquido, mais nada que isso. Você desidrata. Alguns lutadores usam essa estratégia, você vê na televisão, eles pedalando, fazendo sauna, por quê? Porque eles vão pesar no dia. Porque eles precisam atingir aquela meta naquele momento, acabou. Então ele assim, eu preciso bater 67 quilos, por exemplo. Ponto. Ele perde líquido, vai lá, bate 67 quilos. Beleza, agora já dormiu, acordou, ele já está com 5 quilos a mais. 5 só quilos de líquido, de coisas que ele comeu. Então, isso é bem ilusório e faz mal, é prejudicial à saúde. Você expor seu corpo a alta temperatura assim. Existem fatores ergogênicos, que são fatores que aumentam a sua performance. Um desses fatores ergogênicos é o fator biomecânico, que entra as roupas. Os fatores ergogênicos podem ser psicológico, fisiológico, nutricional, que é o que você come antes e depois do treino. Tem o mecânico também, que é o biomecânico, que são roupas especiais para treinamento. São roupas que facilitam o suor, para você não elevar muito a temperatura do corpo. Que roupas são essas? Que é tactel? Sei lá, o que é? Tactel não é recomendado. Antigamente usava-se muito tactel, mas só que o tactel ele prende o seu suor, ele abafa, é horrível. Nossa, a dermatologia deve amar, né? Até para micose, cheio de micose, né? Chega tudo cheio de micose lá no consultório. Hoje em dia existem roupas muito tecnológicas, como as dry fits, que liberam suor. Você põe roupas hoje em dia que parece que você está até sem camisa, de tão leve que ela é. E ela facilita a transpiração. Doutora Thalita, ó, eu tô usando uma blusa de algodãozinho com rendas, aqui em cima tá fresquinho. Mas essa calça eu não faço ideia de que tecido que ela é. Eu sei que ela tem um elastano aqui bem grande. Tô certa, tô errada e tô com o sapato fechado. Com meinha. Tá. Tô certa ou tô errada nessa roupa para verão 40 graus? Não é questão de estar certa ou estar errada, mas assim, primeiro tecido escuro, né, mais quente, absorve mais o calor e a luz. Sapato fechado para paciente que tem micose de repetição nas unhas e também a famosa frieira, a gente recomenda também calçados mais abertos. Mas a gente tem que trabalhar assim, né, fazer o quê? Eu te entendo totalmente. Às vezes é o que se pede, né? É o que se pede, mas a meinha também ajuda, né? E trocar, né? Eu falo para os pacientes, tem que trocar o sapato, alternar os sapatos, trocar a meia todo dia, lembrar os homens, tem que trocar a meia todo São dia. Paulo, basicamente, eu vou falar de onde está a minha vida, o dia a dia, o que a gente vê é a galera vestida mais ou menos que nem o Jaime, assim, tá? Que nem nossos cinegras estão, assim, calça jeans, camiseta, tênis e meia. Beleza essa roupa pro verão? Se a gente pudesse trabalhar, né, de chinelo, seria maravilhoso. Seria lindo, bermuda, rio. Bermuda, uma camiseta. Seria maravilhoso, mas infelizmente a gente não pode, né? Então, a gente tá ok essa roupa. Tá jeans, okay. Porque jeans é máxima, né? Todo mundo usa jeans. O jeans, o que eu tô querendo chegar assim? Respira-se direito a pele com jeans? Ele também deixa, ele evita que o sol também penetre muito na pele? Como é que é isso no verão? A maioria das roupas, elas evitam, os tecidos evitam que o sol penetre. Tá. Por isso que a gente só de estar orienta, com tecido em cima já está evitando. Já evita. Agora, o jeans eu evito bastante, eu pessoalmente, porque é um tecido muito grosso, muito pesado, dá muita assadura. Não respira, né? Não respira. Em mulheres pode dar também candidíase vaginal, algumas outras alterações também ginecológicas. Por causa de tecido e calor na região, umidade. Então, o jeans eu não tento não usar tanto.
Mas, essa é a recomendação. Aqueles tecidos sociais são mais leves, de algodão, seriam mais interessantes. Mais interessantes. Bom, gente, preciso ir para o intervalo rapidinho, mas antes vou deixar aqui algumas questões. Dietas da moda. Quais serão as dietas da moda para esse verão que chega? Tem dieta detox aí de novo? Vitamina D, doutora. Cadê a nossa vitamina D que está sumindo? A gente vai fazer exames de sangue, está todo mundo sem vitamina D. É por causa do fator de proteção solar? E pré-treino, pós-treino. Que comida que eu devo comer aí nesse verão? Se é que eu tenho que comer alguma coisa. Pausa para um rápido intervalo e a gente volta em instantes. Não sai daí. Você tem um encontro marcado comigo hoje às 10 horas da noite aqui na TV Alesp. No programa Em Discussão Segurança, nós vamos debater os cuidados necessários para você que tem o hábito de usar o Wi-Fi público. É preciso ter cautela para proteger seus dados e você vai saber como fazer isso com um time de especialistas que recebemos no estúdio. Então não perca, o nosso encontro hoje às 10 horas da noite. Monte Alegre do Sul é uma cidade de 7.000 habitantes, que fica a 130 quilômetros da capital paulista. Aqui é uma daquelas cidades encantadoras. Vale a pena acordar cedo para assistir o espetáculo do nascer do sol no Mirante do Cristo. O balneário da cidade está instalado em um charmoso casarão neocolonial clássico e oferece serviços como saunas seca e úmida, hidromassagem e ducha escocesa, com águas que têm propriedades terapêuticas. O Lago do Girardelli também é conhecido como Lago dos Patos e abrange área de lazer e entretenimento, onde são realizadas apresentações artísticas e musicais. O Santuário do Senhor Bom Jesus é o único da região. Possui uma arquitetura e pinturas belíssimas. Durante o mês de agosto, recebe a famosa Festa do Padroeiro. Em Monte Alegre do Sul, existem mais de 50 alambiques que produzem pinga e vinho artesanalmente. Se você gosta de apreciar uma boa cachaça, não vai se arrepender em passear por aqui. Venha conhecer Monte Alegre do Sul. Estamos de volta com o programa Em Discussão Saúde Verão. Conosco estão Jaime Ocampo, ele que é preparador físico, doutora Ariana Herédia, nutricionista, e a doutora Thalita Machado Carlesso, nossa dermatologista. Deixei várias perguntas aqui no bloco anterior para cada um dos nossos especialistas aqui começarem a responder. No canto de cá, doutora Ariana, dietas da moda, dietas detox, que a galera adora fazer, né? Um suco verde que bombou aí nos últimos verões. O que a gente tem aí para o próximo verão de dieta? Ou não tem? Temos sim. Eita. Eu acho que super vale a pena, né? Os sucos detox, salada detox, as preparações de uma forma geral. Isso é coisa de verão? Não, detox é pro ano inteiro. É pro ano inteiro, né? Mas parece que ele fica mais gostoso no... Eu acho que dá uma aflorada, que são né? frios, eles procuram frescos, mais, né? Exatamente. Mas, de uma forma geral, eu aconselho para o ano inteiro, porque elas têm propriedades que auxiliam no emagrecimento. Então, eles têm propriedades anti-inflamatórias, que o processo de engorda, na verdade, ele nada mais é que um processo inflamatório, né? Então, esses sucos, essas saladas, elas têm essa função também de desinflamação, né? Quais são? Quais são essas
esses ingredientes? Sucos, a gente tá por falando de exemplo, couve, vamos falar do suco, né? Eu acho que uma combinação bem bacana e super refrescante é o couve mesmo, o gengibre, umas gotinhas de maracujá, eu também acho que vale super a pena. Podemos colocar um limão também. E os termogênicos, que eu acho que também dá uma acrescentada, que é o gengibre, né? Não deixa de ser um. E canela. A canela também. Canela também, né? E os gostos mais exóticos, eu ia falar a pimenta também. Pimenta. Né? Termogênico, na verdade, é um alimento que faz o quê? É um acelerador de metabolismo. Olha, gente. Então, a gente sai daquele nível, né, mais estagnado e dá uma ajuda alavancada. Esse basal ali, aquele moço que você apresentou, exatamente. Né? E dá uma força para esse dá uma basal. Acordada. Isso, exatamente. Isso, suco. Tem dieta detox, eu digo assim, um prato detox. Existe isso? E qual seria? Com a mesma propriedade, né? São as mesmas, só que aí de uma forma comestível, né? Mas sendo a base a mesma. Eu sou fã de peixe. Eu sou fã com fé em Deus, assim, de peixe. E eu gosto muito de fazer... Peixe aí que tem na estação. Eu gosto de fazer, por exemplo, corvina, embalado na folha de bananeira. Você abre ela, pede pro peixeiro lá limpar, coloca a cebola ali dentro, forno. Ou com papelote mesmo, ou fazendo, por exemplo, sei lá, o tilápia com um molhinho de manteiga com alecrim em cima, uma pimenta no reino e salada, acabou. Essa é uma dieta ok para comer no verão ou tá faltando alguma coisa nesse prato aí? Ela tá... Porque ela me parece bem leve, bem gostosa, mas tá faltando alguma coisa nesse prato? Não? Ela tá ótimo. Eu daria uma finalizadinha com azeite ainda, para dar uma saciedade melhor. A gente aumenta os índices aí de ômega 6. Então, já que no verão a gente já tem menos fome, mas vamos dar uma equilibrada aí com uma finalizadinha de azeite. Eu colocaria isso. Tá. E falta ali um carboidratozinho. Então, a gente colocaria um carboidrato complexo, né? Nada... Tipo qual? Por exemplo, um arroz integral, alguma coisa assim do tipo, só para fechar esse prato. Boa, então, pode ser uma cenoura? Uma cenoura, uma batata doce para quem gosta. A batata normal também, ela é consumida numa quantidade bacana, não engorda. É um legume bem-vindo nessa época do ano? Não? Como é que eu devo comê-lo? Ele é muito bem-vindo. Tem muita gente que tem restrição, né, com pimentão. Fala, ai, passo mal. Ele é um pouquinho indigesto, né? Tem pessoas aí que a gente não tem uma atividade do ácido clorídrico que degrada ele muito rápido. Tá. Então, às vezes, ele estende um pouquinho mais essa degradação. Por isso que tem aqueles enjoos, aquele mal-estar. Então, fica às vezes não cai com a comida, né? Fica conversando. Principalmente se você joga um líquido junto com a comida. Então, diminui a nossa produção de ácido clorídrico e aí a digestibilidade dele é um pouquinho mais lenta. Só acrescentar uma coisa aqui que a gente estava falando nos bastidores antes. Quando o corpo está com sede, é porque ele está desidratado. Ou desidratando no gerúndio, né? Quando você está com fome, é porque o corpo está pedindo alguma coisa que está faltando ali no organismo naquele momento. E aí a gente estava falando sobre o que o corpo precisa mesmo, que você estava falando, Jaime, aminoácidos, não, como é que era? Ah, sim. O nosso corpo... O corpo precisa basicamente de... o nosso corpo ele não sabe o que é proteína, ele sabe o que é aminoácido, ele não sabe o que é carboidrato, ele sabe o que é glicose, né, que é o glicogênio que ele usa como fonte de energia. Então o seu corpo... Conforme o que ele precisa, ele pede. Ele pede. E a nossa mente que desvia isso para pizza. Só que a gente interpreta chocolate. Como é que é glicose, pizza. Aí vai da interpretação, aminoácido, né? Hambúrguer. É mais ou menos salsicha. isso. É assim que a gente interpreta erradamente. Mas o corpo não entende o que é comida, assim, exatamente o que é sabores ou opções de cardápio. Ele precisa de aminoácidos, precisa de glicose, precisa de água. Ponto. Precisa de hidratação, H2O. Vitaminas, são os micronutrientes e ponto. E aí, tem dieta pré-treino, pós-treino? O que eu devo comer aí nessa época do ano, de verão, que eu não faria no inverno? Porque inverno é mais diferente. Com relação a isso, primeiro cuidado que tem que tomar são com os gurus que existem hoje em dia. Ixi, tá cheio. YouTube, Facebook, Instagram, o que mais tem é guru que não tem informação alguma. Falando a esmo, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Bombas de proteína ali no... Antes de decidir o que vai comer como pré-treino, como pós-treino, o indicado é buscar uma nutricionista. Ela é a pessoa mais indicada para ver para você o que pode ou não. Mas uma pessoa que não tem, às vezes, recurso, condição de buscar um nutricionista, existem algumas regras gerais, né? Primeiramente, tem que ter algum carboidrato. Tem que comer antes de treinar, gente? Sim. Mas você não vai digerir? Você precisa. Então, mas só que você não vai, então, tipo, você dar uma tem baixada, que comer, não? dizem, né? 1 hora antes. Tá. Eu já não digo isso. Porque tem pessoas que têm a digestão mais lenta, tem pessoas que têm a digestão mais rápida, tem pessoas que comem meia hora antes do treino, na hora do treino, tá legal. Ah, tudo bem. Eu, particularmente, eu tenho que comer 2 horas antes. O que você come?
Que eu como? É. Bom, no meu caso, Tá. eu como 60 gramas de arroz integral, 60 gramas de feijão, 180 gramas de carne, ou frango, ou patinho moído, que é a carne vermelha mais magra, ou algum peixe. Então, e fruta... Tá faltando fibra, né, doutora? Tô sentindo falta de fibra. Completando. Folhas, legumes, verduras à vontade. Isso daí não tem quantidade. Tá. Eu falei primeiro que os que tem quantidade. Tá. Porque quando a gente faz dieta, Sim, dependendo da dieta que a gente faz, que nem eu faço uma dieta calculada. Tudo que entra na minha boca passa por uma balança antes. Do café da manhã até a minha ceia, tudo é pesado e calculado. Porque você tem um objetivo, você Sim, tem... Né, exatamente. Mas a pessoa não precisa fazer essa dieta, né? Então ela tem que procurar carboidratos mais complexos, né? Se ela busca um emagrecimento, buscar carboidratos mais complexos para comer antes do treino, uma proteína, fibras, verduras e legumes. Pós-treino, a mesma coisa. Muita gente fala, existe uma janela de oportunidade. Você também falando aqui, ó, comer para viver e não viver para comer. Exatamente. Né? A galera tá mudando um pouquinho essa tecla, sabe? Aí, né? Antigamente, você via todo mundo com uma coqueteleira com suplemento, que é o whey protein na academia. Tem casal terminou o treino, o cara já nem terminou o treino direito, já vai lá e toma. Por quê? Não posso perder a janela de oportunidade. Já foi provada que essa janela de oportunidade, ela até existe. Só que ela dura até a hora que você vai comer. Porque quando você termina o seu treino, você está extremamente debilitado. Sim, você o corpo está exausto, né? O então, corpo tá tudo exausto. que você jogar para dentro, tudo que você comer, vai ser absorvido. Vai ser absorvido. A janela. Exatamente. E as pessoas tomam só, muitas vezes, whey protein, que é só proteína. Gente, mas daí não é uma bomba pro rim? Não, mas só que aí o que acontece? O seu corpo, ele gastou muita energia. Ele vai precisar reparar tudo que você fez. Qual é a primeira coisa que ele precisa para promover uma reparação? Energia. Ele tem que se restabelecer energeticamente para depois reconstruir fibras, tecidos, tudo que ele precisa. Então, se você tomar um whey protein, por exemplo, que é uma proteína, o seu corpo vai usar essa proteína como fonte de energia. Então, você está pagando caro numa proteína e o seu corpo vai usar ela como se fosse um carboidrato. Está usando como glicose ali. Exatamente. Vem cá que eu tô então, precisando de glicose. após o treino, você não precisa tomar esse suplemento assim. Não, dá tempo de você ir para casa, prepara uma alimentação, arroz, carne, né? Carne magra, peixe, frango, verduras, legumes. Depois toma lá o suplemento. Depois pode tomar o suplemento. Né? Ou você pode até tomar, se psicologicamente vai te fazer muito bem, pode tomar o whey protein. Se você tem bastante dinheiro na conta para pagar, porque é caro. Depois de uma meia horinha, faz uma refeição completa. Legumes, verduras, um carboidrato. Tá bom, galerinha do treino, proteína. Legumes, verduras, não é só ovo e frango. E a água. Até para quem quer ganhar massa muscular, a água é extremamente importante. Tem muita gente que treina bem, se alimenta bem e não ganha massa muscular, porque não bebe água. Simples assim. Nós temos dois tipos de hipertrofia, que é ganho de massa. Miofibrilar e sarcoplasmática. Miofibrilar, está treinando, rompe a fibra do músculo, seu corpo vai fazer o músculo de novo mais forte, o músculo cresce. Vai crescer. A grosso modo é isso. E a hipertrofia sarcoplasmática, que é você encher a célula de líquido. Se você não se hidrata, você não consegue preencher o músculo com líquido. Então essa hipertrofia sarcoplasmática ela não ocorre. Você está treinando que nem um louco ali e não vai crescer nunca, né? Não vai crescer nunca. Doutora Thalita, a senhora é a vilã da vitamina D. Todo verão não, toda época tem um vilão ou tem uma moda, né? Ah, não como glúten, células tronco, para isso, para aquilo. Agora tá a vez da falta de vitamina D. Todo mundo tá indo fazer exame, é uma máxima de reclamação, minha vitamina D tá baixa, minha vitamina D tá baixa. A culpa é do fator de proteção solar? Jamais. Jamais. Então, a vitamina D, na verdade, a gente precisa estudar mais, né? Precisam mais estudos, porque já se sabe, né, todo o metabolismo do cálcio que ela está envolvida, né, na formação do osso. O que o sol faz? Por que a gente tem essa relação? O que é a vitamina D na nossa vida? Que a gente põe bebezinho lá pequenininho para tomar sol, para pegar a vitamina D nas perninhas? O que é a vitamina D? Exatamente. Então, a vitamina D, ela é importante na formação, assim, legalmente falando, da formação óssea, na massa óssea, né, no metabolismo do cálcio. Para ele ser depositado no osso, digamos assim. E primeiro eu preciso ter, né, um estoque de vitamina D endógeno, que aí tem a questão da alimentação, como a doutora já explicou, e ela é ativada pela luz ultravioleta. Aí que tem
Pelo raio solar? Pelo raio solar. Entendi. Ainda não se sabe exatamente, é muito difícil medir qual que é a intensidade de sol que é preciso tomar para ativar essa vitamina D. Né? O que a gente recomenda? Depende, vamos dosar a vitamina D, ótimo, é importante ver isso em todo mundo. Se tiver real, porque a gente vê muitas reposições não necessárias, né, com pessoas com vitamina D, ok, né? O valor de referência até diminuiu. Depende também da idade, se é um bebê, se é um idoso. O idoso a gente já fica com mais cautela. Então, depende do valor. Aí vamos fazer a reposição, né, oral, se necessário. Aí, de acordo com o valor, tem também a dose. E recomenda-se a exposição solar. O recomendado, antigamente falava-se, não pode passar o protetor solar. Isso não existe mais. Tem que se expor com protetor. Exatamente, com protetor. Tá. A Sociedade Brasileira de Dermatologia fez um manual, ano retrasado, explicando tudo isso. Foram feitos novos estudos. Porque eu não sabia dessa informação. A informação que eu tinha, eu tenho baixa de vitamina D. E a informação que eu tinha até 2 anos atrás, que foi quando eu descobri isso e vim acompanhando, era meia hora de exposição ao sol sem protetor solar. No horário de 8 da manhã até as 10. Ótimo, horário. Meia horinha ali. Pronto, acabou. E aí, assim, mesmo assim, a vitamina D não se estabilizava, não melhorava, daí tive que entrar com suplementos, complementos, que daí deu uma melhoradinha. Mas, assim, o que a falta da vitamina D faz num corpo como o meu? Eu já sou crescida, preciso crescer mesmo meus ossos, preciso fortalecer, não sou um neném. O que ela faz comigo se eu não tomar, se eu negligenciar essa vitamina D? O que acontece? Então, porque não é só na formação do osso, se eu tenho mais ou menos... O cálcio, ele é um mineral muito importante no nosso organismo, na nossa homeostase. Então, se não tenho vitamina D, ele pode ter um desbalanço. Posso ter hipercalcemia, hipocalcemia. E também, porque tem também uma hipótese de que a vitamina D, ela tem um fator imunológico. A gente ainda está estudando isso mais um pouco. Então, eu não posso ainda adiantar alguma coisa, porque eu estou vendo sem ela eu tô exposta. Se tem estudos mais comprovados, mas tem essa função. Tem um estudo também de vitamina D e obesidade, não tem? Tem diversos estudos com vitamina D. Tipo, a vitamina D baixa pode estar ajudando, né, colaborando? Vitamina D e câncer. Diversos cânceres. Então, eu acho sim ela não que não pode deixar ela tão de lado, não. Tem que botar o olho acho nela. Que ela é muito importante. Eu acho que tem que fazer a reposição correta, tem que orientar a exposição solar para eu ter essa ativação. Só que o protetor solar, tadinho, ele não... Ele não é vilão. Ele não é vilão, porque o protetor solar, gente, ele não é 100% proteção. Infelizmente, né? Então, esse raio ultravioleta, ele vai atravessar. O que é FPS? Para a gente entender. FPS 30, o que FPS quer dizer? Para se chegar no FPS, alguém foi estudar isso e eu tenho uma dose eritematosa mínima. Como que sua pele fica vermelha? O vermelhinho que ela fica. Se você está usando FPS 30, quer dizer que você vai ter que se expor 30 vezes mais para sua pele ficar vermelha do jeito que ela ficou sem o protetor. Isso não quer dizer 100% proteção. É bem mais complexo do que a gente pensa. Sim. Não é que eu estou 30 vezes mais protegida. Não, é que você tem que se expor 30 vezes mais para ficar aquele primeiro vermelhinho, que é a dose eritematosa mínima. Então ele aguenta, mas aguenta até um... Então, protetor e outra, a maioria das pessoas não passa o protetor na quantidade correta, não reaplica, a gente ainda vai estimular a não usar. Então, assim, eu tenho pacientes idosos que já estão no 10º câncer de pele. Mas o meu médico orientou ficar meio dia no sol, 1 hora. Meu Deus do céu, vamos ter que operar mais câncer de pele. Então, a gente tem que ter, mas eu e minhas colegas endócrino, reumato, a gente chegou nessa... E tem os estudos que tem que ser feito, isso acho que a maioria dos médicos já está recomendando o uso do protetor solar. Essas manchinhas na qual eu me referi na mão, que são aquelas pintinhas que começam a sair mais escuras, mais moreninhas, mais marronzinhas, é o prenúncio de um câncer de pele? Não. A melanose solar, que é essa manchinha marrom, ela é uma lesão totalmente benigna, ela não vira câncer de pele. Tá. Entretanto, tem algumas lesões parecidas, que são câncer de pele e podem iniciar parecido com uma melanose solar. Por isso que a importância eu tenho uma mancha, eu não sei o que é, vai no dermatologista, porque tem coisas que parecem ser tão boazinhas e são são câncer de pele. O câncer de pele pode parecer uma espinha no começo, o carcinoma basocelular, que é o câncer mais comum. Ele começa como se fosse uma espinha. Nossa, que louco. Outros como uma feridinha, então tem que procurar. Caramba. Doutora Ariana, a gente está falando de adulto, estamos falando de quem está praticando esportes, assim, vida ganha já, criançada nesse verão. Tá cada vez mais comum, a gente estava comentando antes, piqueniques.
né? Você vai fazer piqueniques, a gente tem grandes parques aqui espalhados por todo o estado de São Paulo, não só na capital. E é gostosa essa época mesmo, você pegar uma árvore frondosa ali, colocar uma cesta com uma toalha ali. Eu gosto de fazer muito isso. Qual a comida que a gente recomenda aí pra molecada, pra eles ficarem bem, não passarem mal depois, voltar com uma gastroenterite pra casa, suquinho de caixinha, refrigerante? Suquinho de caixinha Não, não olha pra que eu tô falando isso. Olha pra que eu tô falando isso. Mas eu recomendo de uma forma geral as frutas e o cuidado, né, no calor, porque elas também esquentam e favorecem, né? Então, qual a melhor aí pra levar? Geralmente as frutas da estação são uva, abacaxi, né? Eu acho que todas, assim, se forem devidamente transportadas. Se conseguir colocar numa caixinha isotérmica também, bacana, porque aí mantém a temperatura delas, né? Bebida, sempre. Suco. Bebida, suco. De caixinha, não. Tem um outro Por que já... Por que de caixinha não, só lembrando? A adição de conservante. É porque ele tem menos suco, é muito açúcar, sódio, né? Ele não tem suco nenhum, né? Muitos aditivos, então não é recomendado. Não principalmente para criança. Salgado ali para comer, o que recomenda? De repente um sanduichinho natural, acho bem bacana. Não esquecendo nunca da temperatura do bem transporte, refrigerado, né? Porque no verão, principalmente, cruas e... eu gosto de focar bastante, porque senão aí chega lá, já tá, né? Já deu alguma intercorrência, alguma proliferação, e aí é surto, é diarreia, aquele mal-estar, enfim, tudo que a gente sabe. Jaime, eu não consegui emagrecer o ano inteiro. Verão chegou, rapaz. Eu vou ter que ir pra praia com os amigos, vou ter que colocar biquíni. Dá tempo de emagrecer no verão? Compra o maiô. Não dá tempo. Não existe dieta milagrosa, atividade milagrosa. Até o final do verão vai. Não existe. Não existe. Não adianta correr contra o tempo ali nessa época do ano, principalmente. Não tem como. Até porque nessa época do ano, a gente recomenda que você até diminua um pouco a intensidade. Por causa do calor. Aquilo que eu falei, exposição ao calor, não faz bem à saúde, praticar atividade intensa. Eu acho que extremos, né? Exposição ao extremo frio, ao extremo calor, o corpo não aguenta. Apesar de nós somos seres adaptativos, né? Por isso a gente não entra em extinção, a gente se adapta. No verão, a gente sofre um pouco mais. Então, assim, a gente até recomenda que a atividade ela até baixe um pouco, principalmente se for em área livre, baixar um pouquinho aí a intensidade, porque você pode ter surtos de desmaio, pode passar muito mal, queda de pressão é muito recorrente também nessa época do ano, no verão, a pressão cai muito. E conforme você está em atividade física, a tendência dessa pressão é subir. Porque o seu coração está esforçando mais, você está usando bomba muscular, então a pressão sobe. Veio o calor com uma queda de pressão, essa queda ela é brusca. Então aí vem desmaios, pode acontecer acidente, você está correndo, você cai no chão, você se machuca. Então, não é a época agora de correr atrás do tempo perdido. É se conformar com o que você fez. O resultado, ele vem com a regularidade. Quanto mais tempo você faz a mesma coisa, você recebe o resultado. Por isso que dieta extremamente restrita não vai funcionar. Você vai aguentar fazer quanto tempo de dieta? Depois você vai voltar à vida normal, atividade intensa demais, quanto tempo você vai aguentar fazer essa atividade? Agora, se você faz algo mais moderado, intenso, você consegue fazer isso ao longo do tempo e aí vem o resultado. Então, a regularidade é o segredo. Criançada aí, o que você recomenda aí para os pais aí que estão com as crianças férias, épocas de férias? Geralmente verão coincide com isso, né? Épocas de férias. O que a criançada tem que fazer aí de atividades? Na verdade, hoje em dia, antigamente a gente brincava na rua. Ponto. Brincava... Pega, esconde. Hoje em dia, com a violência, os pais não... Eu também dentro de condomínios, né? Eu também não deixaria um filho meu ir brincar na rua, porque é muito perigoso. Outros tempos. Hoje em dia, as academias, a maioria das redes grandes e de médio porte de academias estão colocando espaços kids em sua rede, que são, nas férias, as pessoas vão lá praticar atividade. Criança pode praticar musculação? Pode. Antigamente, não pode. Não pode. A musculação, como eu falei, ela é direcionada. Existe musculação para emagrecimento, musculação para ganho de massa, musculação para prevenção de lesão, musculação para tudo, inclusive para criança. Então é muito recomendado para criança também praticar musculação bem orientada, com um profissional de educação física, com um personal trainer do lado, sempre. Criança é mais recomendado até com personal trainer.
que ele vai ficar o tempo todo junto com a criança. Mas a maioria das academias hoje tem aulas de circo, aula de funcional para a criançada. Então são atividades que elas podem fazer. E levar no parquinho no horário sem ser o sol a pino, né, na cabeça, né? Que tem um sol para cada um que a gente fala, né? Vai até as 10 da manhã. Horário de verão dá para esticar até as 11, porque daí tá no horário de verão, então ainda é 10, né? É extremamente saudável levar o filho pro parque, só que tomando esses cuidados. Sombrinha horário, e água fresca sempre, né? Exatamente. E levar muito líquido. Tem uma dica que o Jaime me falou, qual que é da água? 40 ml? É que eu sou jornalista, eu sei fazer conta. Sim. Se você não sabe quanto de água você tem que tomar por dia, olha essa dica. Se a gente ingerir em média 40 ml por quilo corporal que nós temos, eu tenho 50. A gente consegue diminuir muito a retenção de líquido que nós temos. Pro meu peso, por exemplo, ele calculou, dava uns quase 3 litros, pro né? seu peso, que exatamente dava 2 litros, 750 ml. Quase 3 litros aí de água. Significa que a cada 20 minutinhos um copinho d'água para dentro. Cada 20 você minutinhos vai conseguir consumir isso durante o dia. E vou falar ainda, tem mais outra dica, hein? Muitas das vezes não é fome que a gente está sentindo, é sede. Não é, doutora? Exatamente. O corpo, ele se confunde, às vezes, no momento de ansiedade, principalmente, em devorar um doce, um bolo. Aí, de repente, você toma um copinho de água, espera seus 5, 10 minutos, ele dá aquela estabilizada. Baixa a bola. Na verdade, é uma confusão que ele faz entre a fome e a sede. E a gente interpreta carboidrato. Doutora, ainda no nosso momento Espaço Kids, faltam 2 minutinhos para o programa acabar. Criançada, bebezinho, brotueja, tava com um caso desse aí com a minha sobrinha na família, toda empoladinha agora nesse calor. O que é isso? É normal? Não? O que tem que fazer? É preocupante? Não, não é preocupante, é extremamente comum. Popularmente brotoeja a gente chama miliária. É como se fosse uma inflamaçãozinha pelo suor constante. Apenas alguns talquinhos que a gente pode recomendar. Na verdade, o ideal é ir ao dermatologista, alguns emolientes, bastante hidratação. Protetor solar, bebê a partir de 6 meses pode usar também, só para ficar Como é que é, então, protetor solar? Bebê a partir de 6 meses pode usar protetor solar. E aquele solzinho matinal também, para pegar vitamina D? Pode tomar, né? Também, antes dos 6 meses não pode usar o protetor solar, porque não tem estudos ainda no bebê. Ainda não tem estudos, mas a partir de 6 meses. Gente, muito obrigada aqui pela participação de vocês. Vamos fazer nosso projeto Verão 2? Aí vocês voltam aqui com outras dicas, o que vai acontecer, o que as pessoas fizeram de errado e agora vão tentar consertar. Né? O que deu tudo errado, pegou mancha, fez não sei o que, tudo errado aí, engordou, comeu errado. Gente, obrigada mais uma vez pela participação. Portas abertas dessa Casa de Leis e dessa TV aqui para todos vocês, tá bom? Muito obrigado. Bom, o programa Em Discussão Saúde fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Vale a pena, né?